Então, o que a gente vai conversar agora? Nós vamos falar, então, um pouquinho sobre a composição de DNA e RNA, né? E depois falar um pouquinho sobre os mecanismos que envolvem a replicação desse DNA. Esse assunto também vocês acham em qualquer livro de genética, né? Ele traz esse assunto em relação ao que é o DNA, o que é o RNA, e também em relação à replicação, né? Então, eu coloquei várias sugestões de referências aqui, até tem algumas que não estão no plano de ensino, mas que eu acho que são referências bacanas também. E a gente tem várias também disponíveis lá na biblioteca. Então, vocês podem acessar o acervo da biblioteca e verificar, tem várias referências de genética que tem disponíveis online. Uma delas é essa primeira aqui, o livro da Maria Regina Borges Osório, que é uma referência bem bacana também para acompanhar esses assuntos da genética humana. Então, eu coloquei como primeiro slide para a gente iniciar essa conversa um recorte ali, né, de um filme que talvez vocês tenham assistido, não sei se alguém assistiu ou não, que é o Jurassic Park. Vocês chegaram a assistir esse filme? Na verdade, agora tem até um monte, né, tem várias sequências, né, vários desdobramentos, podemos dizer assim, do filme, né? Lembra no filme lá que eles recriam os dinossauros, né, e tudo mais? Então, nesse filme, eu coloquei ali esse recorte, só para a gente lembrar de um aspecto bem interessante, né? No filme, eles começam toda a história do filme, ela se baseia, então, na descoberta de um mosquito fossilizado, né, em âmbar, e eles coletam o sangue do mosquito, que era o sangue do dinossauro. E a partir do sangue que o mosquito sugou, então, do dinossauro, eles analisam, né, o DNA e recriam, né, a partir daquele genoma, enfim, que eles isolam os dinossauros, né. E eu coloquei, né, esse recorte justamente para a gente entender nessa conversa hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, de como é possível fazer isso, né, como é possível analisar esse DNA, como é que eu consigo avaliar um DNA fossilizado, né, será que isso é verdade, né, realmente? Lógico, o filme ele faz todo um enredo em cima, né? Mas é possível a gente analisar, sim, DNA de material fossilizado, seja de animais, de plantas, né, o que for. O DNA é uma molécula extremamente estável, mesmo na natureza, né? Se ele foi bem conservado, a gente consegue avaliar DNA de milhares de anos atrás, né? Então, é um material biológico diferenciado em relação a outros, como as proteínas, né? Ou lipídios, enfim, são moléculas mais perecíveis. O DNA é uma molécula mais estável. Bem, então quando a gente pensa em falar em DNA, uma coisa interessante em relação a ele é que nossos cromossomos são feitos de DNA, né? Então nossa informação genética ela está no DNA, né? E esse DNA que as células têm, ele pode ser copiado, formando novas moléculas de DNA. Esse processo nós chamamos de replicação ou duplicação do DNA. Então, as células são capazes de fazer isso tranquilamente. Desde a bactéria, né, que consegue fazer isso facilmente, como também, né, nós, seres humanos, também, nossas células fazem também esse processo. Para que as células possam se dividir, elas têm que copiar primeiro antes o seu DNA. E esse DNA que a gente tem no núcleo das células, para que ele serve? Ele serve para formar vários tipos diferentes de moléculas de RNA, através de um mecanismo que a gente chama de transcrição, né? E alguns tipos de RNA, então, vão ser usados para fazer uma segunda etapa do processo, que é a tradução da informação genética, para a formação das proteínas, né, que vão executar as funções, né, lá na célula, seja transportar alguma substância, seja formar estrutura de tecidos, seja formar o fio de cabelo com uma queratina, enfim, o que for, né? Então, a gente tem proteínas que executam várias funções. Então, a gente diz que o fluxo da informação genética, ele segue esse fluxo, né, de DNA para RNA para a proteína. Eu chamo isso de dogma central da biologia molecular.
E ele foi proposto metade do século passado pelo Crick, um pesquisador importante que ajudou também a descobrir a estrutura do DNA, junto com o Watson. Bem, esse dogma que ele propôs, ele mudou um pouquinho depois, nos anos 60, 70 do século 20, pelos estudos que foram feitos com vírus, né? Então, se descobriram alguns tipos de vírus que são capazes, então, de fazer cópias de moléculas de RNA, né? Assim como também retrovírus, que conseguem fazer um processo inverso de transcrição, que é converter o RNA em DNA. Um exemplo de vírus que é capaz de fazer isso é o vírus da AIDS, o HIV. Ele facilmente faz isso, converte seu RNA em DNA e faz a célula usar sua informação de DNA para produzir novas partículas virais. Já, por exemplo, o coronavírus, que a gente está agora em epidemia, né, com esse vírus, o coronavírus é um vírus de RNA. E ele faz cópias, então, do seu RNA para que esses RNA sejam colocados em novas partículas virais, né? Então, também é possível esse processo de cópia de moléculas de RNA. Então, eu posso dizer que a informação ela flui de DNA para RNA, de RNA para proteína, né? E de RNA para DNA também, num processo de transcrição reversa. E a gente diz, então, a partir desse dogma, né, que essas informações presentes no DNA, elas se convertem depois numa informação intermediária, que é uma molécula de RNA, que é muito parecida com o DNA, uma molécula que também é um ácido nucleico, né? A gente vê aqui sequências de letrinhas, que são as bases nitrogenadas que compõem o DNA, aqui sequências correspondentes na molécula de RNA, feita a partir dessa sequência de DNA, e que vão ser usadas, então, para a síntese de proteínas, né? Então, quem executa as funções, as informações presentes no DNA são as proteínas feitas a partir da informação presente nele, né? Isso que vai permitir, então, que a gente consiga executar as informações do DNA. Joia. Então, afinal de contas, o que é, né, um ácido nucleico? O que é o DNA? O que é o RNA? Se a gente fosse avaliar os nossos cromossomos e fosse desenrolar os cromossomos como se eles fossem novelinhos de lã, e a gente fosse puxar o fiozinho e fosse desenrolando eles, a gente iria conseguir ver mais ou menos o que a gente vê nessa figurinha, né? A gente iria puxando, desenrolando ele das estruturas em hélice e tudo mais, desenrolando ele das estonas, que são as proteínas que enrolam o DNA no núcleo, né? E eu conseguiria ver, então, essa dupla hélice, que é o DNA. Então, esse DNA, ele forma todos, né, os nossos cromossomos, todos os cromossomos são moléculas de DNA, só que nossas moléculas de DNA, elas são lineares, então elas têm um começo, né, e um fim. Então, a gente considera isso. E esse DNA que a gente encontra, então, nos cromossomos, né, nas células, carrega toda a nossa informação genética. E essa informação, então, seria virtualmente a mesma para todas as células, em todos os estágios de formação de um indivíduo. Desde o embrião, um feto, né, um bebê recém-nascido, um adulto, ou mesmo uma pessoa de idade mais avançada. E como todas as células carregam virtualmente a mesma informação, eu posso usar vários tipos de amostras diferentes para analisar esse DNA. Seja sangue, seja saliva, seja, enfim, fio de cabelo, né, usando o folículo piloso. Bem, então vou falar um pouquinho mais sobre DNA e RNA, né? Então, DNA e RNA são ácidos nucleicos. O que eles têm de parecido, o que eles têm de diferente, né? A composição deles é um pouquinho distinta, né, e o local que eu encontro eles também. Então, o DNA, a abreviação, né, da sigla DNA, compreende, né, do que ele é feito. Ele é um ácido desoxirribonucleico, que a gente encontra tanto no núcleo como também em mitocôndrias, nas células eucarióticas como as células humanas. E qual que é a função desse DNA? Conservar e transmitir a informação genética, para que a gente possa, então, transmitir as informações para novas células ou novos indivíduos. E o RNA? O RNA, então, é o ácido ribonucleico.
a gente encontra ele no núcleo e também no citoplasma. Ele é feito no núcleo e vários deles atuam no citoplasma das células. Então, tem vários tipos de RNAs. Tem os RNAs que participam da síntese de proteínas, né, entre esses RNAs o mensageiro, transportador e o ribossômico, que a gente conhece eles com essas letrinhas depois do lado, né, M de mensageiro, T de transportador e R de ribossômico. E também tem outros tipos de RNAs que regulam a expressão gênica, ou seja, o uso da informação genética pelas células. Então, no slide 9, a gente tem algumas informações em relação a essa composição desses ácidos nucleicos. Eles são formados, então, por nucleotídeos, né? Um nucleotídeo compreende o quê? Um açúcar, que pode ser uma desoxirribose no DNA ou uma ribose no RNA, e esse açúcar vai estar ligado com um fosfato, que vai ajudar a ligar um nucleotídeo com outro, né? E a base nitrogenada, do lado, então, de vários tipos diferentes. Para o DNA tem alguns tipos, para o RNA tem outros tipos. Então, do que é formado o DNA em si? Então, esse DNA é um polímero de vários nucleotídeos. O que é um polímero? É uma cadeia de nucleotídeos ligados entre si. Eles são ligados sempre por esse fosfato, que vai estar ligando um nucleotídeo com o outro, né? Então, é uma ligação específica que eu conheço como ligação fosfodiéster. Quando a gente vê essa figurinha do DNA, aquela dupla hélice, hoje até as crianças pequenas, às vezes já veem, né, o DNA, a estrutura, e falam, ele tem DNA, é o DNA, né? Porque ela ficou bem popular, né, essa estrutura. Então, essa estrutura de dupla fita, né, o dupla hélice, ela é composta, cada fita, por uma cadeia de nucleotídeos ligados entre si. Então, eles não estão ligados, né, entre si, por essas ligações contendo o grupo fosfato. Eu vou ter aqui o açúcar, no caso do DNA, uma desoxirribose, né? E aqui no centro dessa hélice, as bases nitrogenadas, que vão estar compondo a estrutura daquele DNA. Do lado direito tem uma visão também mais, como seria na célula mesmo, a estrutura do DNA. Então, de dupla fita, dupla hélice, onde as bases, então, ficam voltadas aqui para o centro. Então, o que é um nucleotídeo que acompanha o DNA? O nucleotídeo que acompanha o DNA, eu chamo ele de desoxirribonucleotídeo. Por que desoxirribonucleotídeo, né? Porque o açúcar que vai estar formando esse nucleotídeo é uma desoxirribose, né? A ribose é um açúcar de 5 carbonos. Tem um carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 5 liga o fosfato, e no carbono 1 liga a base nitrogenada. E a partir daí, então, eu tenho a ligação de bases que podem ter esse anel de 6 membros, ou esse anel fundido, né? ou uma base pirimídica, que é esse tipo aqui, ou uma base púrica, que seria esse tipo aqui. Então, para a composição de DNA, a célula usa 4 tipos diferentes de desoxirribonucleotídeos. O fosfato e o açúcar é sempre o mesmo para todos eles. O que vai mudar o tipo de nucleotídeo vai ser a base nitrogenada. Então, aqui eu tenho uma base que é a adenina. Aqui uma outra base que é a guanina. Aqui outra base que é a citosina. E aqui outra base que é a timina. A gente, inclusive, identifica ela com as letras, né? A de adenina, G de guanina, C de citosina e T de timina. Então, para fazer DNA, o que a célula tem que realizar? Uma reação para unir um nucleotídeo com o outro, juntando os fosfatos. Isso forma a ligação fosfodiéster, que é essa ligação específica que une os nucleotídeos. E quando a gente tem vários nucleotídeos ligados entre si, eu tenho uma cadeia de nucleotídeos, né? E quando a gente tem a formação da dupla hélice de DNA, eu tenho que ter 2 cadeias, então. 2 cadeias, mas que vão estar interagindo entre si.
através da interação entre as bases nitrogenadas. Elas que interagem e vão como se fosse grudar uma fita na outra, formando a dupla hélice. E como é que acontece a interação entre essas bases? Uma interação, então, bem específica, né? Sempre a interação entre guaninas e citosinas que vai acontecer, e entre adeninas e timinas. Nunca vou ter pareamento entre G e T, e nem entre C e A, e nem entre C e T e G e A. É sempre entre G e C, ou C e G, e A e T, ou T e A. Né? Por que nunca acontece pareamento diferente? Porque é nessa orientação correta aqui que acontece a formação das pontes de hidrogênio, que permitem unir, né, uma base na outra. Se isso não vai acontecer, eu não tenho distância suficiente para unir, por exemplo, T com G ou C com A, então fica muito distante, não tem como formar a ponte de hidrogênio, então só forma entre essas bases. Então, há uma interação bem específica entre as bases que vão estar grudando as duas cadeias de DNA e formando a dupla fita. E daí a gente diz que essas cadeias de DNA, né, as duas que interagem para a formação da dupla fita, elas são complementares entre si. O que isso quer dizer? Que se eu sei a sequência de bases de uma fita aqui, por exemplo, aqui eu sei que tem T, G, C e a outra sequência eu posso prever, porque eu sei que T interage sempre com A, G interage sempre com C, C sempre com G e A sempre com T. Então, uma fita sempre vai ser complementada pela outra, pela interação específica entre as bases nitrogenadas. E daí, como é que fica mantida essa estrutura do DNA? Ela se mantém estável justamente por essa interação entre as bases nitrogenadas, que formam muitas interações, são milhares de interações, uma dupla hélice de DNA, né? E também pelas interações hidrofóbicas entre os açúcares aqui. Outra coisa interessante também em relação ao DNA é que a gente vê aqui que a ribose aqui ela tem uma orientação com o oxigênio para cima aqui, né? A gente vê todas elas direitinho no mesmo sentido. E nessa ponta tem um fosfato ligado ao carbono 5'. No último nucleotídeo, eu vou ter outra ribose ligada, ou tem um outro desoxirribonucleotídeo que tem uma hidroxila nessa ponta aqui, que é o carbono 3' desse açúcar. Então, eu sempre digo que uma fita corre no sentido 5', 3', e a outra, veja que ela está ao contrário. Ela começa em 3' e vai para 5'. É sempre assim, né? Então, eu digo que uma orientação antiparalela, ou seja, sempre em sentido contrário. É assim que as duas fitas conseguem interagir entre si e elas conseguem, então, manter a estrutura de dupla hélice do DNA. Então, nessa figurinha que a gente vê em verdinho aqui, são as bases nitrogenadas, né? Em vermelhinho, em laranja aqui, né? Então, e o que a gente vê em azulzinho aqui é o açúcar, e em amarelinho, os fosfatos, então, que estão associados, formando todo o esqueletão do DNA. Bem, e por que é importante conhecer um pouquinho sobre DNA? Para a genética é fundamental, né? Porque toda a informação genética está presente no DNA. E como é que essa informação genética está presente lá? A gente tem a informação presente naquela sequência de letras, né, de bases que compõem o DNA. É aqui que eu tenho a informação genética, porque o resto é tudo igual, né? O que muda é essa sequência de letrinhas aqui, de bases. E é isso que a célula usa para decodificar essa informação. É como se a célula escrevesse palavras com essas letras aqui e a célula lesse essas palavras para decodificar a informação para a produção, por exemplo, depois de uma proteína. Né? Então, a informação genética ela é carregada por essa sequência de bases, de letras que compõem o DNA. Bem, e a gente pode usar o DNA, né, para pesquisas, enfim, para também estudos clínicos, né? Então, eu posso, por exemplo, identificar no DNA algumas alterações, né, mutações, que me ajudam, às vezes, a fazer o diagnóstico de uma doença genética. Né? Existem várias doenças já conhecidas, né,
se sabe qual alteração genética que a pessoa pode apresentar, em qual gene, qual que é a alteração, e eu posso confirmar uma doença genética avaliando o DNA de um indivíduo. Isso bem tranquilo. Outra aplicação do estudo do DNA é para identificação de pessoas, né? Então, em acidentes, né, onde acontecem acidentes, onde não é possível fazer identificação dos corpos ou de cara dentária, se faz identificação a partir do material genético desses indivíduos, né? Então, se coleta material, às vezes carbonizado, né, de algum acidente, para fazer identificação e confirmação da identidade de pessoas. Ou verificação de parentesco também. E também se usa o DNA para diagnóstico de agentes infecciosos, né? Então, patógenos que causam doenças infecciosas podem ser investigados a partir do DNA presente numa amostra humana, né? Por exemplo, para diagnóstico de hepatite B, eu posso usar no diagnóstico também, não só a avaliação de anticorpos, mas também a avaliação do DNA do vírus hepatite B, que é um vírus que contém material genético de DNA. E a gente pode avaliar esse DNA, enfim, e verificar realmente se a pessoa tem o vírus no seu organismo ou não. Então, são várias aplicações bem importantes da investigação de DNA. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos ver um pouquinho, então, sobre o RNA? Então, o RNA é uma molécula que ela é parecida bastante com o DNA. É também um ácido nucleico, enfim. Lá no slide 18, eu tenho uma figurinha mostrando, então, as duas moléculas, né? Então, o DNA, geralmente, eu encontro ele com uma molécula dupla fita, dupla hélice. O RNA, geralmente, com a molécula simples fita, né? Ou fita simples, contendo só uma cadeia de nucleotídeos. Exceção, às vezes, para essa regra são os vírus, né, que podem ter RNA dupla fita e também DNA fita simples, né? Então, os vírus são bem diferentões, eles podem ter essas mudanças em relação à estrutura, mas, no geral, DNA dupla fita, RNA simples fita. Outra diferença importante em relação aos dois tipos de ácidos nucleicos é que as bases que eu encontro no RNA, elas são um pouquinho diferentes. Eu vou encontrar para a formação de RNA citosina, guanina, adenina, mas no lugar das timinas eu vou encontrar no RNA sempre a uracila, é outra base nitrogenada. E é ela que vai formar par, então, com a adenina, né, o par AU, e não AT, como a gente encontra no DNA. Outra diferença também em relação a DNA e RNA, né? Que o RNA é formado por uma ribose, não uma desoxirribose, como é o DNA. Então, no DNA falta esse oxigêniozinho aqui, que tem nos nucleotídeos que compõem o RNA. Ah, mas, prof, é só um oxigênio a mais, um oxigênio a menos, parece uma diferença assim tão específica. Mas é uma diferença bem importante para o DNA. E essa ausência desse oxigênio é uma das explicações, né, para a estabilidade maior do DNA. O DNA é uma molécula ultra estável, bem diferente do RNA. O RNA é uma molécula bastante instável. Até, não sei se vocês estão acompanhando lá os estudos em relação ao coronavírus, né, como é que se faz o diagnóstico de coronavírus e tudo mais. O coronavírus é um vírus que tem material genético de RNA, né? Quando a gente coleta material de um paciente que tem suspeita de coronavírus para fazer o diagnóstico, se coleta material usando um cotonete grande, né, que é o SUAB, e se coleta material das vias aéreas ali, né, uma coleta nasofaríngea. E esse material ele tem que ser acondicionado de modo a ser refrigerado, enfim, ele tem que ser logo enviado para análise, tem todo um cuidado em relação a isso, né? Se ele não for bem armazenado, né, esse material do paciente, o RNA do coronavírus ele pode ser degradado, ele pode se perder. Então, se eu não tenho uma coleta legal feita, né, depois uma armazenagem adequada, eu posso muitas vezes perder esse material do vírus, né, no transporte, até fazer análise depois do material,
e dá um resultado depois que pode ser um falso negativo, né? Então, uma situação bem interessante, mostrando, né, como esse RNA ele é instável. Então, para todas as análises que a gente faz usando o RNA para patógenos, por exemplo, tem todo um protocolo de armazenamento, assim, que tem que ser seguido à risca para a gente não perder esse material. Porque se ele for perdido, eu posso, muitas vezes, na análise, achar que não tem nada, e tinha, e foi perdido porque o RNA foi degradado, né? Mas não porque não tinha, é porque ele foi perdido, né? Eu dou um resultado que seria um falso negativo naquela minha análise. Então, é um aspecto bem interessante em relação ao RNA. Tá? Bem, tirando essas diferenças, então, entre DNA e RNA, o restante das coisas são iguais entre as duas moléculas. Então, para a composição de RNA, a gente tem a união na célula, né, de nucleotídeos através da formação de ligação fosfodiéster entre eles, do mesmo jeito que acontece para a composição de DNA, né? Então, a construção da molécula é muito parecida, elas são semelhantes, né? A diferença é o tipo de açúcar, que no caso do RNA é uma ribose, né, não uma desoxirribose, como acontece para o DNA. E no caso das timinas, eu não vou encontrar no RNA, somente as uracilas. Então, a diferença de bases também de DNA e RNA. O restante é tudo igual. E quais são os tipos de RNA que as células podem formar? Então, a partir do slide 21, eu tenho algumas informações em relação a esses variados tipos de RNA. Um tipo, né, que pode ser formado é o RNA mensageiro. Aqui eu coloquei algumas informações bem breves, né, em relação a eles, depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre eles na próxima semana, tá? Então, hoje é só uma introdução em relação ao que seriam esses RNAs. O RNA mensageiro é um RNA que leva a mensagem. Que tipo de mensagem? A informação para a composição correta da sequência de aminoácidos para a síntese de proteínas. E essa informação, ela se apresenta em códons, né? O que seriam os códons? Seriam as trincas de nucleotídeos, trincas de bases que compõem esse RNA. As trincas de letras, né? Então, tenho vários códons que podem ser formados e cada códon codifica um aminoácido diferente. Tá? Então, ele vai levar essa mensagem, né, compreendendo vários códons, cada um, então, com uma trinca diferente de letras, de bases. Outro tipo de RNA que as células podem fazer é o RNA ribossômico. A gente conhece ele com esse Rzinho. Né? É o RNA que forma o ribossomo, que é o local onde acontece também a síntese de proteínas. Então, nesses ribossomos, eu tenho a união de várias moléculas de RNA, que aparecem aqui no slide em vermelhinho, com várias proteínas. Né? Aqui eu tenho uma comparação dos ribossomos que a gente encontra em bactérias, que eles são menores, em relação aos ribossomos das células eucarióticas, como as células humanas, que são RNA, que são ribossomos maiores. Então, os tipos de RNA são um pouquinho diferentes, e as proteínas também são diferenciadas, que formam, então, um ribossomo mais robusto, mais grandão, que é diferente daquele que as bactérias usam para a síntese das suas proteínas. Além do RNA ribossômico, também a gente tem o RNA transportador. Esse RNA transporta o quê? Transporta aminoácidos, né? A gente vê nessa figurinha aqui um aminoácido carregado, então, para um RNA transportador. Então, ele tem uma estrutura como se fosse um trevinho de 3 folhas, no plano, assim, né? Numa ponta tem a ligação do aminoácido, e na outra um anticódon, que é importante depois na decodificação da informação para a síntese de proteínas. Então, vimos 3 tipos de RNAs. Será que tem mais? Tem mais tipo de RNA. Tem os RNAs nucleares pequenos, nucleares heterogêneos, que formam uma estrutura no núcleo da célula que a gente conhece, então, como spliceossomo. O que faz essa estrutura? Ela processa os RNAs mensageiros. Mas o que ela faz, esse processamento? Ela vai remover aqueles introns, lembram que a gente encontra nos genes? Então, quando a célula fabrica um RNA mensageiro, ela vai copiar esses introns, depois vai remover esses introns, e quem vai ajudar isso é esse complexo que é o spliceossomo.
A gente vai depois detalhes sobre isso na próxima semana. Hoje só uma introdução em relação a isso, ok? E além desses RNAs, os últimos que foram descobertos são os chamados RNAs de interferência, ou microRNAs. A gente conhece eles com essa sigla MI, né? Esses são RNAs que participam da regulação da expressão de genes, né? E a gente estima que mais ou menos uns 30% dos nossos genes sofrem regulação por esses tipos de RNAs. Então, eles funcionam de modo a, muitas vezes, antecipar a degradação de RNAs mensageiros, né? E, consequentemente, por causa disso, eles vão estar regulando o uso da informação genética. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles também depois nas próximas aulas, ok? Então, vimos vários tipos diferentes de RNAs, né? E por que a gente tem que conhecer um pouquinho sobre RNA? Porque eles executam várias funções importantes do uso da informação genética nas células humanas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula com vocês, então é importante conhecer como é que as células usam essa informação genética, né? E também é interessante lembrar que a gente pode estudar o RNA pensando numa análise laboratorial do paciente, né? Então, são feitos hoje, né, estudos de RNA, por exemplo, para também ajudar em diagnóstico de doenças genéticas humanas, né? Então, se faz, ao invés de identificação de alterações, né, de DNA, a gente faz uma quantificação, por exemplo, de RNAs mensageiros que são fabricados. Porque para algumas doenças genéticas, não é que a receita esteja errada, né, que tem alteração no DNA, mas eu tenho mudança em relação ao quanto que se executa daquela receita. É como se a gente tivesse mudança em relação à quantidade, por exemplo, de bolos de chocolate que a célula vai fazer. Ao invés de fazer 1 por semana, ela pode fazer 1000 por dia, por exemplo, né? E isso muda bastante a quantidade, então, de proteínas que são feitas que podem ter relação com alguma doença genética. Então, nem sempre é só alteração na sequência de DNA, eu posso ter alteração também na quantidade, né, de moléculas de RNA que as células fabricam. E a gente pode investigar isso também através de uma análise laboratorial. E também a gente usa hoje estudo de RNA para identificação de patógenos, em particular os vírus, que tem material genético de RNA. Mas que vírus tem material genético de RNA? E existem vários vírus, né? Alguns exemplos. O HIV, que o material genético é RNA, né, que provoca a doença que é a AIDS. O vírus da dengue. O vírus da hepatite C, por exemplo. E o mais novo, parceiro nosso aí, que é o coronavírus, também material genético de RNA. Tá? E a gente pode facilmente identificar esse RNA, né, através de uma análise, então, molecular, avaliando esse RNA do patógeno e identificando isso de modo inequívoco, é um exame bastante específico, né? Então, um exemplo de aplicação dos estudos com RNA. Tudo bem, turma? Até aqui? Alguma dúvida? O que é importante guardar dessa parte do assunto que a gente viu até agora? Entender como é que é feito o DNA, o RNA, do que eles são formados, né? As diferenças e as semelhanças entre eles, né? Então, conhecendo esses aspectos mais gerais, né, em relação à estrutura de DNA e RNA. Não precisa aprofundar muita coisa em relação a isso. Basicamente, o que a gente conversou agora nos slides ali, tá? Bem tranquilo. Até mais. Aqui eu coloquei só alguns recortes que eu tinha feito no comecinho da pandemia, né, mostrando algumas informações em relação ao coronavírus, né? Então, o coronavírus, assim como alguns outros tipos de vírus também, ele tem material genético de RNA, enfim, né? E que a gente pode estudar esse RNA dele para fazer o diagnóstico da infecção por esse coronavírus, né? E os pesquisadores hoje estudam bastante, né, esse RNA do vírus para verificar
as diferenças e semelhanças em relação a outros vírus da família de coronavírus, né? Então, existem outros coronavírus, então eles avaliam bastante isso. Então, alguns estudos mostrando, né, do coronavírus, a semelhança que chega próxima a 80% em relação aos outros vírus da mesma família, né? E a possibilidade de você, então, rastrear esse RNA do vírus através, então, de exames que se faz, né, para fazer o diagnóstico, então, logo nos primeiros dias do processo infeccioso. Jóia. Então, fechamos, né, aquela parte em relação a DNA e a RNA. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre um mecanismo que as células usam para copiar o DNA, que é o processo de replicação. Tá? Por que é importante esse processo nas células? Né? Porque toda célula que vai se dividir, ela precisa copiar o seu DNA para transmitir isso para as células filhas. Né? Então, essa figurinha do slide 28, ela mostra basicamente isso. Uma célula, né? Aqui aparecem só 2 cromossomos, né? E quando a célula se prepara para dividir, ela copia essa informação genética, duplica. Então, de cada cromossomo, ela produz mais uma cópia. Então, de um, ela tem 2, né, no final. E depois, no processo de mitose ou de meiose, a gente tem a distribuição disso para a formação das células filhas, que podem ser células com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial, então 46 cromossomos, ou com metade da quantidade, que é o que acontece na meiose para a produção dos gametas. Independente do tipo de divisão que a célula vai sofrer, antes ela tem que duplicar o seu DNA. Então, no nosso caso, dos 46 cromossomos que a gente tem, a célula, depois de duplicar toda essa informação, ela vai apresentar no final 92 cromossomos. É bastante coisa. Então, como acontece essa cópia da informação, para duplicar a informação? Ela vai acontecer a partir desse mecanismo que a gente vê aqui em cima, que é o mecanismo semiconservativo. Todas as células do nosso planeta utilizam esse mecanismo de replicação. A não ser que a gente descubra alguma outra célula em outro planeta, né, que faça um mecanismo diferente, mas no nosso planeta, elas executam esse mecanismo de replicação aqui, que é o semiconservativo. Semi faz referência a meio, metade, né? Então, conserva metade. Metade do quê? Da informação. Então, a partir de uma dupla fita de DNA, se produz 2 novas duplas fitas, onde eu tenho uma cadeia antiga, que a gente vê aqui em azulzinho, e uma cadeia nova que foi feita para cada uma das duplas fitas, sempre uma cadeia nova e uma cadeia antiga. As cadeias antigas, né, elas servem como molde para produzir as cadeias novas de DNA. E nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, a partir de uma dupla fita parental ou original, se produzem 2 novas duplas fitas, cada uma contendo uma fita original e uma fita nova. Então, essa fita parental original atua como molde para produzir as novas fitas. Bem, então, para que esse processo possa acontecer, é fundamental que a célula consiga separar as 2 fitas de DNA da dupla hélice. Então, se desfaz aquela dupla hélice no processo de replicação. Quem executa isso na replicação são enzimas, chamadas de helicases. Elas que vão abrir o DNA, separar as 2 fitas de DNA, desnaturar esse DNA. Mas a gente pode fazer alguma coisa parecida in vitro também. Então, a gente pode usar a temperatura alta, próxima a 100 graus, ou ácidos e álcalis fortes também, e o DNA pode desnaturar facilmente. A gente usa isso para manipular o DNA in vitro, estudar o DNA in vitro, então a gente usa esses artifícios aí. Tá? E o DNA, depois de desnaturado, quando ele se separa, ele pode voltar a renaturar, do mesmo jeitinho que ele estava antes. Que é uma coisa bem diferente do que a gente vê para outras moléculas biológicas. Né? As proteínas, por exemplo, não são capazes de renaturar. É muito difícil fazer renaturar, mas o DNA, facilmente. Então, para a célula,
Ela pode separar, depois ela junta, depois separa, junta, não tem problema nenhum. Bem, então, onde que inicia o processo de replicação nos nossos cromossomos? Né? Eles precisam ser copiados, e é bastante informação para copiar. A célula gasta umas 8 horas para copiar todos os 46 cromossomos, então é um processo bem trabalhoso. Então, o que vai acontecer? Esse processo vai sempre iniciar em regiões bem específicas, né? Que a gente conhece, então, como origens de replicação. O que é uma origem de replicação? É uma região no DNA que tem nucleotídeos contendo essas bases aqui, ricas em bases A e T. Por que essas regiões são ricas em A e T? Porque as bases A e T formam só 2 interações por ponto de hidrogênio. E isso permite separar mais facilmente as fitas naquela região, porque eu tenho que romper aquelas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, existem complexos que reconhecem essa origem, né? A gente conhece esses complexos proteicos como ORC, né? Complexo reconhecedor de origem. Eles ligam nessa região e vão chamar todas as outras proteínas e enzimas para chegar pertinho ali, que a festa vai começar, ou seja, que a replicação vai iniciar. Então, se separam as fitas e se copia daí toda a informação genética. Então, inicia sempre nas origens, através da atuação desse complexo reconhecedor de origem. O ORC vem dessa abreviação, né, de complexo reconhecedor de origem. E depois eu tenho a atuação de 2 enzimas. As helicases, né, helicase faz referência à hélice, né, a helicase é uma enzima que abre a dupla hélice de DNA, rompe as interações por ponte de hidrogênio. E a girase, uma enzima acessória, que ela ajuda também nesse processo de abertura, aliviando as tensões que se geram quando se abre a dupla hélice de DNA. E quando abre a dupla hélice numa região, super enrola de um lado e super enrola do outro, e pode quebrar o DNA naquele ponto. Então, a girase, na verdade, ela faz uma volta inversa e alivia aquelas tensões geradas nas pontas ali das forquilhas de replicação. Então, depois de abrir o DNA, o que vai acontecer? A helicase, ela funciona como se fosse um zíper, abrindo o DNA para os 2 lados, para cá e para cá. Isso forma 2 forquilhas. Já viram forquilha? Lembra daquelas forquilhas que o pessoal usa para buscar água, né? Achar fonte de água? É uma estrutura como se fosse um Y, né? Então, é mais ou menos isso. Forma uma forquilha para cá e outra forquilha para lá. E a helicase vai abrindo o DNA para cá e o DNA para lá, como se fosse um zíper abrindo para cá e abrindo para lá. E a partir daí, a gente tem a exposição dos nucleotídeos com as bases. É isso que a célula precisa para copiar essa informação, fazer cadeias complementares, tanto nessa parte, como na parte de baixo também. E quem que faz a cópia dessa informação? Então, a principal enzima que atua na replicação é essa que a gente vê estrutura ilustrativa aqui em verde. É a tal da DNA polimerase. Ela que sintetiza DNA. Qual que é a função dela? Grudar os nucleotídeos um a um aqui, formando cadeias novas de DNA. Mas quais nucleotídeos que ela vai colocar? Em qual sequência? Ela vai seguir a sequência da fita que está aqui já, que é a fita molde, aquela que foi aberta. Ela vai servir de molde para a polimerase saber quais nucleotídeos que vão entrar aqui, que vão ter que ser complementares àquela sequência. Então, essa figurinha, ela só ilustra, né, o nucleotídeo entrando como se fosse um tijolinho, naquela cadeia lá que está em crescimento. O que a enzima faz? Ela só vai grudar esse, o que já está colocado aqui, colocando sempre novos nucleotídeos a mais, um a um. Então, ela vai formar a ligação fosfodiester entre esses nucleotídeos. Aqui está uma outra figurinha mostrando, né, como é que aconteceria essa reação. Então, o nucleotídeo é acrescentado aqui para alongar essa cadeia de DNA. Né? Então,
Mas qual nucleotídeo que ela vai colocar aqui? Ela pode colocar o nucleotídeo com timina? Não, porque timina não faz par com guanina, não forma par TG. Eu posso colocar só o nucleotídeo com citosina. Então, ela vai seguir para sintetizar a fita nova, qual é a sequência que eu tenho na fita velha. Eu tenho que sempre colocar bases complementares aqui. Então, se aqui entrou um C e pareou com um G, ok, faz ligação fosfodiéster. Agora eu pergunto para vocês, vocês podem responder lá no chat. Qual seria o próximo nucleotídeo a entrar na composição do DNA aqui? Sabendo a sequência que eu tenho na fita velha aqui. Teria que ter qual base nitrogenada? O que vocês acham? Estão vivos aí? Qual nucleotídeo que deve entrar ali na sequência? Isso aí, Luísa, timina, porque a gente tem uma base adenina, muito bem. Então, e depois o próximo seria um nucleotídeo com a base. Ops, só voltando lá. Com a base timina, que teria um nucleotídeo com a base adenina. Né? Então, seguindo sempre essa questão em relação às bases complementares. Bem, e daí o negócio vai acontecendo, né? A polimerase vai copiando o DNA para cá, né? O DNA para cá. Só que ela faz a síntese de DNA somente num sentido, sempre no sentido 5' 3'. Eu coloquei aqui em cima do slide, né? Então, sempre nesse mesmo sentido. E a forquilha caminha nos dois sentidos. Né? Então, para fazer a síntese de 3 para 5, ela faz uma síntese de trás para frente, sempre em pedacinhos, para poder fazer toda a extensão de DNA. Então, uma parte ela faz continuamente, aqui também, e a outra parte ela vai fazendo em pedaços, como se ela fosse abrindo mais o DNA para cá, ela copia esse pedaço para cá. Abrir um pouquinho mais, ela copia mais um pedacinho. Então, ela faz em pedaços, né, em fragmentos. Eu chamo isso, então, de fita retardatária ou descontínua. Aqui está uma outra visão, então, dessa forquilha de replicação. Então, uma parte é feita continuamente, o DNA abre para cá como se fosse um zíper e vai copiando, né, a polimerase vai copiando a informação aqui, só que essa aqui, ela tem que copiar de trás para frente por causa do sentido de síntese, que tem que ser sempre de 5 para 3. Bem, outra questão também é em relação a como a polimerase trabalha, né? A DNA polimerase, além de fazer síntese só num sentido, ela não começa a síntese de DNA do zero, né? Então, quando abriu o DNA lá, ela não consegue colocar o primeiro nucleotídeo, o segundo, o terceiro e assim por diante. Ela precisa ter feito já um pedaço de uma cadeia, para daí colocar os nucleotídeos restantes. Tá, mas como é que ela vai trabalhar desse jeito se ela vai ter que sintetizar o DNA? Então, junto com ela, trabalha uma outra enzima, que a gente conhece como primase. O que ela faz? Ela sintetiza primers, né, o nome em inglês, mas que a gente traduz em português como iniciador. Então, a função dela é produzir iniciadores, que são pedacinhos de RNA pequenininhos, que a polimerase vai interagir nessa ponta aqui e acrescentando os nucleotídeos que faltam para a composição do DNA. Então, ela é meio chatinha, ela não começa do zero, ela precisa ter uma coisa pronta já para ir só acrescentando os próximos, para a gente ver nessa figurinha à direita do slide aqui. Então, a cadeia vai crescendo para cá. Só que fica um pedaço de RNA. Parece uma bagunça, né? Mas no final as coisas vão ficar bem organizadinhas. Esses pedacinhos de DNA que são feitos aqui pela polimerase, né, a partir de vários iniciadores,
no caso da fita retardatária, a gente conhece eles como fragmentos de Okazaki, em homenagem ao pesquisador japonês que também descobriu alguns aspectos importantes desse mecanismo, né? Então, a fita é feita continuamente a partir de um iniciador, vai abrindo DNA para cá, que aparece a polimerase, ela vai copiando o DNA até o fim, e na outra fita, a primase sintetiza o iniciador, a polimerase vem aqui e sintetiza um pedacinho. Abriu mais para cá o DNA, primase faz iniciador, polimerase faz mais um pedacinho. Então, são feitos vários pedacinhos de DNA. Tá, e no final, como é que fica tudo isso, né? Lá no slide 39, então, aparece algumas informações em relação a como é que as coisas se organizam depois no final. Então, no final do processo, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ainda quase no final, né? Eu vou ter iniciadores, DNA, iniciador, DNA, né? E tudo em pedaços ali, uma bagunça. Então, no final, o que a célula faz? Ela vai remover os iniciadores, através da atuação de uma outra polimerase, ela vai removendo esses iniciadores aqui, que são RNA, e depois vem uma ligase e vai ligar todos esses pedaços no final. A ligase só faz a ligação fosfodiéster aqui entre um pedaço e outro. E daí, então, eu tenho a atuação dessas enzimas para deixar o DNA bem bonitinho, né, só com nucleotídeos de DNA, do começo ao fim. Nem um pedacinho, né, perdido, enfim, todos os pedaços unidos no final. Aqui só uma outra visão daquela forquilha que a gente estava vendo antes, né? Então o DNA aparece em azulzinho aqui, as cadeias antigas em azul, cadeia nova em vermelho. Abre para cá, né, a partir da atuação de licase, síntese de fita contínua, né, ou líder. E a outra que é feita aos pedaços, por causa do sentido de síntese, que é sempre de 5 para 3. Então, abre mais um pouquinho, sintetiza mais um pedacinho. Abre mais um pouquinho, sintetiza mais um pedacinho. Aqui que eu tenho os fragmentos de Okazaki, que depois vão ser substituídos, né, os RNAs por DNA, e os pedacinhos vão ser unidos depois no final. Vai ficar igualzinha a fita de cima aqui também. Então, quando se conclui o processo de replicação, que demora mais ou menos umas 8 horas nas nossas células, nas células humanas, no final, depois da síntese das duplas fitas novas, né, então eu tenho sempre uma cadeia antiga e uma nova vai formar cada dupla fita, porque o processo, então, é semi-conservativo. Então, de uma dupla fita, se faz duas novas duplas fitas. Então, de 46 cromossomos, eu vou ter no final 92 cromossomos. Bem, outras coisas também interessantes em relação a esse processo, né, de replicação. Ali eu coloquei algumas coisinhas em relação à atuação da DNA polimerase, já que ela é uma enzima bem importante no processo, né, e como é que ela funciona nas células humanas. Então, nas células humanas, ela tem uma processividade que não é tão alta como a gente vê em bactérias. As enzimas bacterianas colocam 1000 nucleotídeos por segundo. No caso das nossas, elas são bem mais lentas, elas colocam 100 nucleotídeos por segundo, mais ou menos. Né? Mas por que elas são tão lerdas assim? Elas podiam ser mais rápidas. Mas elas têm uma vantagem muito importante, elas são bastante fiéis, elas têm fidelidade, e isso é muito importante. O que é a fidelidade? É a capacidade que a polimerase tem para colocar nucleotídeos corretos, ou quantos nucleotídeos incorretos ela colocaria, né, a partir de uma composição bem extensa de DNA. Então, polimerases humanas, elas são bastante fiéis, né? Então, eu tenho, às vezes, erros colocados de um nucleotídeo a cada 10 a 7 nucleotídeos que são adicionados, né? Então, ela consegue corrigir muita coisa errada que ela pode fazer no meio do caminho, tá? Então, elas têm essa outra característica que é a autocorreção. Se elas colocam o nucleotídeo errado, como, por exemplo, na figurinha que a gente vê ali, tem um G e um T. G e T não parei, né? Então, ela consegue perceber isso logo depois, tira esse G aqui e coloca no lugar, na base correta, que é a base A base adenina. Então, ela tem a capacidade de fazer essa autocorreção. De 3 linhas para 5 linhas. Ela volta, corta aqui, tira o G e coloca o A. Joia?
Então, eu coloquei algumas figurinhas para a gente ver enzimas importantes que participam nesse processo de replicação. Então, a DNA polimerase é a enzima principal, mas existem várias outras que são importantes também. Então, é importante conhecer qual que é a função de cada uma delas. DNA polimerase, síntese das cadeias novas de DNA, usando como molde as cadeias antigas de DNA. DNA helicase, função dela é importante de desenrolar a dupla hélice, abrir a dupla fita. DNA primase, função bem importante de sintetizar os iniciadores ou primers. Né? Aqui também eu tenho nessa figurinha mostrado proteínas, que são proteínas conhecidas como ligadoras de fita simples. Elas mantêm o DNA aberto, né, separado, para que a replicação possa acontecer. Então, são várias enzimas que participam desse processo. E elas são um pouquinho diferentes quando a gente compara bactérias, né, os organismos procarióticos, com as células eucarióticas, com as células humanas, tá? Então, no caso, por exemplo, das células humanas, tem mais enzimas até, né? Então, tem uma enzima específica para sintetizar cadeias da fita líder, né, que é uma DNA polimerase do tipo delta. No caso da fita retardatária, é um outro tipo de DNA polimerase, né, do tipo epsilon. Eu não quero que vocês fiquem decorando isso daqui, tá, gente? Isso aqui é só para saber que nas células eucarióticas tem mais tipos de enzimas, inclusive, tá? Mas é importante entender o geralzão do processo de replicação, como é que ele acontece, certo? Nesse slide 44, aqui embaixo tem um linkzinho do YouTube, depois vocês podem acessar, ver na casa de vocês. É uma animação bem bacaninha que mostra como acontece o processo de replicação, tá? Vou deixar para depois vocês assistirem, né? Vocês podem entrar e assistir com calma esse videozinho. O videozinho é bem curto. E daí eu encerro essa nossa conversa agora dessa parte da aula com uma outra chargezinha aqui da Mafalda. Né, um amigo dele pergunta, né, para a Mafalda, qual que é o sentido da vida? E ela responde prontamente, né, depois da aula de hoje, vocês também acho que vão perceber que o sentido da nossa vida é sempre no sentido 5 linha, 3 linha, né, de acordo com o processo de síntese de DNA. Só lembrando dessa questão em relação à síntese de DNA, né, pela DNA polimerase no processo de replicação.